presença, nós nos colocamos nessa hora e te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, de te adorarmos, ó Deus. Ó Pai, de ouvirmos a tua voz, de aprendermos do Senhor, de sermos cheios do teu Espírito Santo, e nós te louvamos, ó Deus, por isso. E eu lhe peço que o Senhor venha sobre a nossa vida, abra o nosso entendimento para a tua palavra, fale aos nossos corações e derrame das tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse, isso aqui é Jesus dizendo, contando essa parábola: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Até aqui é suficiente para nós, essa passagem bíblica, essa parábola que Jesus conta, já está sendo alvo aqui dos nossos estudos aos domingos, já faz alguns domingos, se não me falha a memória, esse é o 4º domingo, nós estamos estudando esse texto, cada dia falando de coisas diferentes, mas né, a base aqui é justamente esse texto. Não vou recapitular tudo, senão a gente nunca chega no final, né? Mas só lembrando de domingo passado que a gente falava sobre relacionamentos abusivos, né? Que ninguém lhe dava nada, parece que o patrão ali dele, aquele que lhe apacentava os porcos, também não lhe pagava um salário, que a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, e a gente abordou isso semana passada. Hoje a gente vai ver daqui para frente, né, desse ponto, então para frente, que a Bíblia diz que ele estava ali com fome, querendo comer a comida que os porcos comiam, e aí foi naquele momento que ele caiu em si. No domingo passado eu já chamava atenção para esse fato, para essa verdade, que se ele caiu em si é porque ele estava como? Fora de si, não é isso? Alguém que cai em si é porque estava fora de si, não estava no seu melhor juízo, não estava raciocinando direito, e aí a pessoa cai em si. Alguns diriam, cai a ficha, né? Lembra dessa expressão que hoje em dia já está bastante ultrapassado, né? Porque nem ficha não existe mais para você fazer ligação, né? É difícil achar um orelhão hoje em dia, né? E de ficha, então, é praticamente impossível. Mas ele caiu em si, ficha caiu, acordou para a vida e diz: que é que eu estou fazendo aqui? Não é essa a exclamação dele? Lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui
estou padecendo fome. Ah, não, vou voltar. E aí ele já decide, vamos dizer assim, o que ele vai fazer. Quando ele cai em si, que a gente pode chamar aqui do arrependimento dele, quando ele olha para a sua vida e vê o que é que ele está fazendo com a sua vida, e ele decide, então, voltar, esse é o momento que a gente pode falar, esse cara em si, do arrependimento. E é muito interessante como o pecado tem esse poder na vida do ser humano de deixar ele como que anestesiado, como que fora de si. E a gente vê isso tanto na nossa própria vida, experiências de vida, quanto a gente vê isso na vida de muitos personagens bíblicos, que estavam literalmente fora de si por causa do pecado. A Bíblia, ela fala do engano do pecado. A Bíblia fala sobre a pessoa se endurecer com o engano do pecado. Eu penso que, quando eu leio esse texto, está lá em Hebreus, mas não vou saber de cabeça citar para você o capítulo e o versículo, mas que a Bíblia diz que a gente precisa tomar cuidado para não se endurecer com o engano do pecado. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, endurecer, imagine a sua pele, quando vai criando um calo, ela vai o quê? Endurecendo. Só que ao mesmo tempo que vai endurecendo, vai perdendo o quê? A sensibilidade. Sim ou não? Vai perdendo a sensibilidade ali do local, porque ela vai endurecendo. E eu penso que o pecado, ele faz justamente isso, o engano do pecado, como a Bíblia diz. Porque ele é um engano. Como esse rapaz estava enganado, achando que na casa do pai ele estava mal. Não é isso? Mas que se ele se afastasse do pai, que se ele se afastasse da casa do pai, então lá ele estaria bem. Isso é o engano do pecado. Só que o engano do pecado faz a pessoa ir se endurecendo, faz a consciência ir se endurecendo, se enrijecendo, perdendo a sensibilidade. E é o que está acontecendo com ele. Por isso que a Bíblia diz que ele teve que cair em si. E aí, como eu dizia, a gente vê isso na vida de muitos personagens. Lá está Davi, cometeu um adultério, cometeu um assassinato, ou no mínimo tramou, para que o Urias lá fosse morto na frente da batalha. Não foi isso? Mas olha só, ele está lá muito bem, belo e formoso. Aí precisa vir o profeta Natã para contar uma historinha para ele. Olha, ô Davi, havia aqui na sua terra um homem muito rico, não é assim? Que tinha muitas ovelhas, muitos animais. E tinha também um homem pobre que só tinha uma, tadinho dele. Cuidava com todo o amor e todo o carinho, aquela única cabra, aquele único animal que ele tinha. E aí chegou um viajante na casa do homem rico, em vez de ele pegar qualquer uma das dele, ele vai lá na casa do homem pobre e pega o animal do homem pobre, mata e dá para o viajante comer. Davi fica doido, não é isso? Um homem desse merece morrer, uma praga dessa não pode viver. O que o Natan diz? O Roberto Carlos diz, esse cara sou eu, O Natan disse, esse cara é você. Você é esse cara. Você acabou de dar a sentença que ele é digno de morte, mas quem é digno de morte? Você. Agora, você acha que se Natan chegasse lá e falasse para ele, Davi, o que você fez? Olha o pecado que você cometeu. Meu irmão, era capaz de Natan ser morto até. Sim ou não? Por causa que a pessoa vai se endurecendo. Diante daquela repreensão de Natã, o Davi põe a mão na cabeça e diz,
Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou melhor, o que eu fiz? E continuava fazendo. Né? Continuava escondendo o pecado, está no pecado ainda. Amém? E ele diz, e aí que ele cai em si e só então se arrepende. Você consegue perceber como o pecado ele vai fazendo isso na vida do ser humano? Eu não sei você, mas eu olho para a minha própria vida e eu consigo enxergar momentos que eu estava anestesiado para o pecado. E alguém usado por Deus chega para dar uma bronca e daqui a pouco você diz, meu Deus, eu estava fazendo isso aí mesmo? Eu nem acredito que eu estava fazendo um negócio desse. Você está entendendo o que eu estou falando? E é exatamente o que acontece, então, na vida desse jovem. E se nós sabemos que é isso que o pecado faz, nós precisamos redobrar, então, a atenção. Porque é muito comum a pessoa estar em pecado e nem se dar por conta disso. Você está me entendendo ou não? E nem perceber a gravidade daquilo que a pessoa está fazendo. Mas esse jovem cai em si. Quando ele cai em si, ele diz, eu vou voltar. E é sobre isso que eu gostaria de abordar com vocês hoje, essa volta. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de voltar. Até o título da mensagem hoje, para quem anota aí, é o seguinte: aprendendo a voltar atrás. Eu sei que na língua portuguesa eu estou assassinando ela aqui, com essa frase, é uma redundância. Mas é a licença poética para dar ênfase nisso. A redundância aqui é para dar ênfase. Nós precisamos aprender a voltar atrás. Por quê? Porque a gente abre a Bíblia e a gente encontra vários textos que falam para a gente em frente, prosseguir, prossigo para o alvo. A gente abre lá a Bíblia em Hebreus 10 e diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a alma do Senhor não tem mais prazer nele. Aí a gente diz, eu não posso retroceder nunca, não é assim? E provavelmente você já deve até ter me ouvido pregar isso. E é verdade. Só que às vezes a gente pega a regra e enfia a regra na cabeça e diz, eu não posso voltar atrás nunca. Você não pode voltar atrás se você for o justo que está andando pela fé. Amém? Aí você vai em frente. Não importa a dificuldade, não importa o obstáculo, simplesmente continue andando. Simplesmente continue indo em frente, ignorando qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Mas você há de concordar comigo que algumas vezes a gente está caminhando meio que fora de si, e quando acordamos para a vida, você se vê diante de um precipício. Será que eu tenho que continuar em frente, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu caio em si, e eu percebo que eu estou no caminho errado, a melhor coisa que eu posso fazer é fazer o quê? É voltar atrás. Amém? E é o que esse jovem faz. Agora, vamos ser sinceros, quantas vezes a gente diz assim, não, voltar atrás, também dói no meu ouvido voltar atrás, mas é ênfase, tá, gente? Tá? A gente pensa assim, não, eu voltar atrás é perda de tempo. Não, eu estou no caminho errado, mas vamos em frente, vamos ver no que dá. Não é assim que a gente costuma fazer? Não, eu peguei algum caminho errado lá atrás, eu me perdi em alguma curva dessa do caminho, eu não prestei atenção na orientação, mas eu acho que se a gente for em frente, eu acho que daqui a pouco a gente se acha. Alguém já fez isso? Até andando de carro quando se perde?
O mais sábio que a gente faz, ele diz assim, deixa eu voltar até onde eu me perdi, para dali seguir o caminho correto. Eu lembro de uma ocasião, nós fomos lá no Monte Anhangava. Alguém conhece o Monte Anhangava? Sério, gente? Vocês não são muito esportistas assim, não, de subir em monte? Bom, Monte Anhangava fica ali em 4 Barras, é um monte bem conhecido. E a gente foi lá, tinha acho que uns 40 pastores mais ou menos, e a gente não tinha ido para subir no monte, a gente tinha ido para uma reunião de pastores. Chegando lá, o pastor disse, olha, a gente vai subir lá, porque a gente vai fazer uma campanha assim na igreja, e vamos consagrar, se não me engano eram umas bandeiras, que a gente vamos subir. E muitos não foi com a roupa adequada, nem preparado, nem nada. E dali a gente foi no Monte Anhangava, e começa a subir. E para quem já foi lá, a subida não é assim lá muito tranquila, é bem puxada, né? E muitos já não têm aquele preparo físico, né, e tal, então a gente foi subindo devagarzinho. Chegou lá em cima, quando chegou lá já estava quase para anoitecer. Aí, vamos descer de volta. E estamos descendo, né? E estamos descendo e o dia está acabando. E está escurecendo. Naquela época não tinha esse negócio de celular com lanterna, um ou outro, era bem difícil um celular que tinha lanterna. Então, quase ninguém sem lanterna, sem nada. Aí o que acontece? Eu não sou nenhum expert, mas fui criado no meio do mato, então entendo um pouquinho de andar no meio do mato. Entrei numa trilha daquela, estávamos descendo, chegamos numa bifurcação no caminho. E agora? Para que lado a gente vai? Eu disse, ó, eu vou entrar nesse carreiro, vou até a frente ver se eu reconheço o caminho, e aí eu aviso. Beleza, fui. Andei acho que não deu 500 metros, falei, ó, é essa trilha aqui, eu reconheço essa parte do caminho. Avisa lá para o pessoal vir por aqui. Alguém gritou, ih, já foi todo mundo pelo outro. Eu falei, mas manda voltar, porque eu tenho certeza que o caminho é esse aqui. Ah, não, o pessoal não quer voltar, não. O pessoal já entrou no outro lá e voltou. Eu falei, mas eu sei que é esse aqui. Ah, mas o pessoal já foi por aquele. Eu lembro da frase que eu disse assim, então beleza, já que é para se perder, vamos no mínimo todo mundo se perder junto, que é melhor que dividir a turma, né? E aí a gente foi pelo caminho errado. Levamos umas, sei lá, acho que 3h30, 4 horas perdido no meio do mato, no escuro. Saímos lá do outro lado da montanha, literalmente lá no meio do brejo, né? E com a maior dificuldade para entrar em comunicação com alguém que tinha que ficar cuidando dos carros, para levar os carros. Só sei que foi facilmente poderia ter dado ali um problema muito sério. E isso que se a gente fosse para o outro lado ainda, que é para o lado da serra, acho que a gente estaria lá até agora, mais ou menos. Por quê? Porque dá muito trabalho voltar. Vamos continuar aqui. Eu acho que esse caminho aqui, por mais que não seja o certo, eu acho que também, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Não tem gente pregando assim? No final das contas, a gente deve chegar também. Meu irmão, e tem muita gente agindo assim porque não quer voltar atrás. Porque dá trabalho voltar atrás. Mas eu garanto para você que dá muito mais trabalho continuar em frente no caminho errado. Naquele dia deu. Para não andar 500 metros a mais, ou ainda que fosse 1 quilômetro a mais, acho que a gente andou uns, sei lá, 15, 20 a mais. E assim, muitas vezes, é também na nossa vida. Amém? E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo,
levar isso muito a sério. Porque às vezes a gente diz, não, vamos em frente, vamos ver no que dá. Meu irmão, a gente precisa, o título da mensagem, aprender. Eu vi que eu estou no caminho errado. Opa, para tudo. Meia volta. Vamos voltar. E é o que ele faz. Ele diz, eu vou voltar. Agora, vamos lembrar, ele está numa terra longínqua. E aí que é o problema. Que muita gente não quer voltar porque está longe. A história que eu contei não foi isso? Que dá trabalho. Mas vamos lembrar que não foi o pai que se afastou dele. Foi quem? Foi ele que se afastou do pai. Se ele está longe do pai, é porque ele foi longe demais. E quantas vezes na nossa vida nós caímos em si e diz, rapaz, eu fui longe demais dessa vez. Amém? E o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar. Ah, mas o caminho é longo. É longo porque eu me afastei. Eu trilhei esse caminho. Agora eu preciso voltar. Amém? Meu irmão, olha só. Te dar um exemplo, talvez você ache até bobo, mas vamos lá, vou te dar um exemplo. Você pergunta para mim, como é que eu faço para ir... Porque o terminal aqui é muito fácil, né? Mas vamos supor, como é que eu faço para ir no terminal? Aí eu digo para você assim, olha, você sai aqui da porta da igreja, você vira à direita, na primeira rua você vira à esquerda, você anda não sei quantos metros, vamos supor, tá? Eu sei que não é esse caminho, vamos supor. Aí você precisa virar à esquerda, passa 2 quadras, vira à direita, passa mais 2, à direita de novo, passa mais 3 e você chega. Aí você chegou lá. Aí você diz, ih rapaz, como é que eu faço para voltar para a igreja agora? É fácil. Do mesmo jeito, só o contrário. Sim ou não? É só você voltar. Você tinha virado à direita, agora você vira à esquerda. Você tinha virado à esquerda, agora você vira à direita. Você andou 2 quadras, agora você volta 2 quadras. Se você fizer exatamente o caminho de volta, você vai chegar onde? Na porta da igreja. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Aí eu preciso parar e pensar, poxa vida, o que é que me afastou de Deus? O que me levou para longe do Pai? O que me levou para uma terra longínqua? Aí eu digo, e aí eu preciso, sabe, com muita sinceridade começar a analisar, e eu digo, poxa vida, eu orava bastante. E aí eu comecei a parar de orar. E a minha vida de oração foi diminuindo, até que ela se acabou. Então qual que é o caminho de volta, gente? Qual? Eu começar a orar. Pastor, eu sempre fui uma pessoa com um coração muito aberto para liberar perdão, para perdoar as pessoas, mas alguém me fez algo, pastor, eu não consegui perdoar. Ai, aquela mágoa me distanciou de Deus. Qual que é o caminho de volta, gente? Eu perdoar. Amém, igreja? Pastor, olha, eu sempre fui de evangelizar, eu sempre fui de anunciar o evangelho, de pregar para as pessoas. Pastor, aquilo me dava uma alegria, aquilo era, pastor, olha, fazia tão bem para mim. Mas com o tempo eu parei de fazer. Qual que é o caminho de volta? Eu voltar a fazer. Você está entendendo como é fácil achar o caminho de volta? Aí, outra coisa. O que eu não fazia naquela época? Ah, eu não falava mal de ninguém, eu conseguia controlar a minha língua. Agora eu estou um fofoqueiro, um falastrão, eu falo da vida de todo mundo. Então, qual que é o caminho de volta? Parar de fazer isso. Ah, eu comecei a praticar, eu comecei a cometer um pecado. Qual que é o caminho de volta?
Parar de cometer. Mas aí a pessoa, você entende como é fácil voltar? Mas aí a pessoa para e diz, não, mas quem sabe eu ir em frente empurrando com a barriga que vai dar. Não dá. Eu preciso voltar. Eu preciso recomeçar. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 2, vamos para lá. Texto tão conhecido, mas vamos ler. Apocalipse 2, 5. Achou aí Apocalipse 2, 5? Coloca aí para mim que eu não estou conseguindo colocar aqui, por favor. Diz assim a Bíblia, ó. Lembra-te, pois, o quê? De onde caíste. Faz o quê? Arrepende-te. Só isso? E pratica as primeiras obras. Em outras palavras, e volta atrás. Volte a fazer o que você fazia antes. Ou pare de fazer o que antes você não fazia. Volte às primeiras obras. Retorne. Meu irmão, a gente precisa ir sempre em frente quando a gente tem uma palavra, quando a gente está certo, quando a gente está no caminho. Quando a gente não está, o mais sábio a fazer é voltar atrás. Deixa eu voltar lá. Deixa eu me lembrar de onde eu caí. Agora, uma coisa a gente precisa sempre lembrar, olha só, às vezes, já catou cavaco? Sabe o que é catar cavaco? Né? Às vezes você está vindo e você tropeça aqui nesse fio. Aí você sai assim, ó, catando cavaco. Não é assim? E pum, caí aqui. Aí a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Eu digo, eu caí aqui. Até minha marca, a cara da minha marca ali no chão. Né? Não, eu caí aqui. Mas o que me levou a cair aqui, começou lá atrás. Você está entendendo? Eu não tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar aqui. Porque o que me levou à queda, aí os exemplos que eu dava, foi eu parar de orar. Foi eu parar de ir na igreja. Foi algo que entrou no meu coração, um sentimento de injustiça, um sentimento de mágoa, alguma coisa errada que eu deixei entrar e que lá na frente me levou a cair. Mas eu tenho que consertar aqui. Voltar às primeiras obras, aqui. Amém. O que me chama a atenção desse jovem aqui é que ele, quando ele cai em si, ele se arrepende e diz, eu vou lá, eu vou dizer para o meu pai que eu não mereço, que eu não sou digno de ser chamado mais filho, pela forma que eu me comportei. Aí eu lembro que num domingo desses eu tinha falado que alguém agir assim para com o pai, na cultura deles, era como se dissesse, pai, para mim você está morto. Eu não tenho mais pai. Então ele já não era digno de ser chamado de filho. A lógica dele está correta. Ele diz, eu não mereço, eu não sou digno, mas que o meu pai pelo menos me deixe lá como um trabalhador qualquer. Porque como um trabalhador na casa do meu pai, eu vou estar melhor do que aqui. E aí ele volta. E tem um caminho longo pela frente. Porque ele foi longe demais. Porque ele se afastou. E aí agora ele precisa voltar. Agora é interessante que quando ele está voltando, o pai faz o quê? Sai ao encontro dele. E a boa notícia, gente, é essa. Que o caminho de volta sempre
vai ser mais curto do que o caminho de ida. Sabe por quê? Porque quando você decide voltar, o Pai vem em teu encontro. Amém, igreja? O Pai vem em teu encontro. O caminho de volta sempre vai ser mais fácil. Porque, ou melhor, mais fácil não, mas sempre vai ser mais curto. Porque o Pai, ele vem ao nosso encontro. E a Bíblia diz isso. Marca, eu não vou ler, mas marca aí Zacarias 1:3 e Malaquias 3:7. Os dois textos falam a mesma coisa. Deus diz, é Deus falando: tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós outros. Volte a mim, e eu também me voltarei a você. Nós temos essa promessa da parte de Deus. Que toda vez que nós decidimos voltar, olha só que interessante, quando o filho está se afastando, o pai não sai correndo atrás. Amém? Mas quando o filho decide voltar, aí o pai vem ao encontro. E o que me chama a atenção é que o pai vem correndo, abraça ele, beija ele. Eu não sei, mas eu fico imaginando que muito espertinho, e tem espertinho hoje? Tem, como tinha na época, que muito espertinho já ia mudar o discurso na hora. Porque o que ele, lá no chiqueiro ainda, quando ele caiu em si, o que ele falou? Eu vou voltar, dizer que eu não sou digno, dizer que o pai não precisa me receber como filho, mas se ele me receber como um trabalhador, para mim já está bom. E aí, quando ele está chegando, o pai vem ao encontro, ele vê que a situação está favorável. Ele vê que o pai o abraça, que o pai ele beija, e muito espertinho no lugar, dizer, resolvi voltar, porque talvez o senhor estivesse aí com saudade, né? Então eu vim aqui. Alguns não é assim? Ele não muda o discurso. Mesmo vendo que a situação era favorável a ele, ele diz a mesma coisa que ele tinha dito lá no chiqueiro. Isso mostra um arrependimento verdadeiro. Ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Mas se o Senhor me deixar ficar aqui como um trabalhador do Senhor, olha, eu já estou feliz. Amém, igreja? Porque tem muita gente que se arrepende, não sei se você vai entender, mas depois se arrepende de ter se arrependido. Entende? Você quer ver um caso? Jonas. Jonas está na barriga do peixe. Se arrependeu. Foi isso? Baleia vomitou. Foi pregar em Nínive. Subiu num lugar alto, ficou lá. Manda fogo, Senhor. Manda fogo. Ficou até cantando a musiquinha lá para Deus destruir eles. E quando ele vê que Deus não vai destruir aquela nação, porque eles se arrependeram, o que Jonas faz? Se arrepende de ter se arrependido, não é isso? Ele diz, meu Deus, era certo, eu devia ter fugido mesmo, eu é que tinha razão. Ele não se arrependeu de ter se arrependido, não sei se você entende. Hoje está cheio de redundância, gente. Mas, então nós precisamos, como ele, aprender a voltar. Mas a situação está favorável. Não foi isso que eu me arrependi, não foi isso que eu propus no meu coração. Pai, eu não sou digno. Me faz como um trabalhador, para mim é o suficiente. E nós precisamos entender que recomeçar, porque, entenda bem, eu voltar atrás, isso quer dizer um recomeço. Eu recomeçar é sempre mais difícil do que eu começar. Porque quando eu começo algo, eu só preciso lidar com a empolgação.
Quando eu começo algo, geralmente eu começo algo motivado. Você já viu alguém, né, casando, dizendo assim, eu vou casar, ficar uns 3 anos aí no mar, depois eu separo. Alguém casa assim? Espero que não, né? Mas você está entendendo? Fora o golpe do baú, né? Fora isso, não vejo. A pessoa diz, não, eu estou casando para ser feliz, não é assim? A pessoa vai começar uma empresa ou vai começar um trabalho novo. A pessoa está cheia de empolgação, porque vai ser uma bênção, que vai crescer, que isso, não é assim? Mas a pessoa recomeçar, aí ela precisa lidar com a frustração. Muitas vezes ela precisa saber lidar com a decepção. Ela precisa saber lidar, você está entendendo, com muitos sentimentos negativos. Poxa vida, mas e se eu voltar atrás? E se não der certo de novo? E se eu voltar para a casa do meu pai e ele não me receber? E se eu der mais uma chance? E se essa pessoa não aproveitar a chance que eu dei? Você está entendendo? E assim vai. Mas nós precisamos aprender a voltar atrás, nós precisamos aprender a recomeçar. Mas se eu tiver que recomeçar, pastor, eu vou perder tanto tempo. Você vai perder muito mais tempo insistindo no caminho errado. Amém? Precisamos aprender. Cair em si, estou no caminho errado, deixa eu voltar. Deixa eu ser humilde. Deixa eu ir lá e pedir perdão. Deixa eu me rebaixar. Se alguns consideram assim, então que seja. Deixa eu me rebaixar. Mas é um orgulho que toma boa parte das pessoas hoje em dia, que não deixa ela voltar lá e dizer assim, olha, eu estava errado. Você me perdoa? Verdade ou não é? Que a pessoa fica pensando, o que meu pai vai pensar de mim? O que o meu irmão vai pensar, vai falar de mim? O que os empregados vão falar de mim? Já imaginou se o meu pai me aceita como empregado, como eu quero? Eles sempre me olharam de baixo para cima, agora eles vão me olhar como um igual a eles. Não, eu não posso suportar essa vergonha. E não tem muita gente assim? Que prefere se perder, que prefere ir para o inferno, do que voltar atrás, do que chegar para alguém e dizer, olha, você me perdoa? Por causa de um orgulho besta. Aí o missionário diz, né, é preferível você ficar 5 minutos vermelho, de vergonha, do que você passar a eternidade toda vermelho, queimando no inferno. Amém, igreja? Você passar 5 minutos vermelho, você tem que voltar lá, chegar para alguém e dizer, olha, você poderia me perdoar? Eu errei contigo. Ele diz, eu pequei contra os céus e perante ti. O que eu fiz foi um pecado contra Deus. Mas eu pequei contra você também, perante você. Você me perdoa? Isso é saber voltar atrás. Para a gente fechar, acho que você já compreendeu bem, primeira epístola de João, não é o evangelho, é a epístola, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 1. Diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para quê? Para que não pequeis. A ideia de Deus é que a gente nunca erre, nunca peque. Mas pecado, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, ela tem o sentido de errar o alvo.
Então eu mirei ali, eu tinha que acertar ali, estiquei meu arco, minha flecha. A hora que eu lancei, ih, rapaz, errou o alvo. Eu pequei. E aí errar o alvo, geralmente a gente pensa nisso, num alvo, eu atirando alguma coisa no alvo. Só que, quando eu estou caminhando e devo chegar ali, e estou indo para o outro lado, eu também errei o meu alvo. Isso é pecado. Quando eu percebo que eu errei o alvo, estou no caminho errado, o que eu tenho que fazer? Ó, deixa eu voltar. Para ir pegar o caminho certo. Para aí sim chegar no alvo. Então a Bíblia diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, não é o que Deus espera, mas Ele sabe que acontece, o que nós precisamos lembrar? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pode passar o 2, por favor. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz, não é para ninguém pecar, não é para ninguém brincar com o pecado. Pecado é coisa séria, pecado mata. Amém? Mas a Bíblia diz, se alguém pecar, não ache que está perdido, não ache que não tem solução, não ache que não tem mais jeito. O que nós precisamos? Nós vimos há pouco Apocalipse. Lembra-te de onde? Caíste. Arrepende, volte à primeira obra. Agora a gente precisa lembrar que junto ao Pai nós temos um advogado, alguém para nos defender, alguém para falar por nós ao Pai, para interceder junto ao Pai em nosso favor. Amém? Então, eu percebi que eu peguei o caminho errado, que eu errei o alvo. Eu preciso cair em si e aprender a voltar. Não, vamos indo ver. Não, para tudo, volta que é o melhor. Amém? Precisamos aprender a voltar atrás. Diga a glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus.